É isso aí, bom dia você que está nos acompanhando aqui pela Web Rádio, você que está ao vivo conosco aqui na Web Rádio e você que está chegando agora no nosso canal aqui no YouTube, né? Nós estamos com esse propósito aqui na nossa rádio web de todos os dias trazer uma palavra falando sobre maturidade, né? É um assunto muito urgente no tempo em que estamos vivendo como igreja, né? A igreja precisa aprender a viver uma vida em maturidade, né? Nós temos visto que essa é um anseio de Deus para a igreja nesse tempo, né? Muitos de nós entramos na igreja e aprendemos a cantar, aprendemos a pregar, aprendemos a liderar, mas poucas pessoas são trabalhadas nas suas emoções dentro da igreja, né? Infelizmente, existe uma onda que entrou nas igrejas hoje, onde tudo é demônio, tudo vem do inferno, enfim, tantas coisas nesse sentido, né? Então nós estamos com esse propósito, né, de trazer um entendimento a respeito de maturidade. O ano passado, eu tive a oportunidade, no ano de 2020, tive a oportunidade de lançar um livro, né, chamado O Caminho da Maturidade. Na verdade, esse é um grande desejo do meu coração. Eu tenho como propósito de vida um dia apresentar diante do Eterno uma igreja madura. Amém? Uma igreja que conseguiu alcançar a maturidade. Nós vemos grandes homens de Deus, como por exemplo o apóstolo Paulo, né? Um grande motivo de nós percebermos que a igreja ainda não amadureceu é que nós vemos a vida do apóstolo Paulo, ele decide entregar a sua vida integralmente ao Senhor. E no final da sua vida, depois de ter gastado toda a sua juventude, toda a sua inteligência a pregar o evangelho e a divulgar o evangelho por onde ele passava, no final de sua vida ele chegou, morreu, passou o resto da sua vida preso dentro de um buraco, onde não tinha ali nenhum conforto. E hoje nós percebemos dentro da igreja de Cristo que aquilo que move o coração das pessoas dentro da igreja de Cristo é o conforto, né? Não quero dizer também que nós devemos viver de forma miserável ou viver de forma com necessidades, mas quando nós colocamos o amor, o nosso amor nas coisas, provamos que de fato ainda somos imaturos. Porque o tempo nos ensina, o tempo vai nos ensinar que as coisas importantes são as que ficam. Muitos amigos vêm, passam pelas nossas vidas e vão embora. Marcaram a nossa história, nos ajudaram, contribuíram, nós contribuímos, ajudamos na vida desses amigos, mas eles vão seguir seu caminho e vão viver a sua vida. E o que normalmente, quando isso acontece, como que a igreja se sente? A igreja se sente ferida, porque um amigo veio, passou e foi embora, abandonou. Não, ele veio cumprir um propósito nas nossas vidas e seguiu o seu caminho. Nós passamos por muitas pessoas da mesma forma. Então eu acredito que maturidade é quando nós conseguimos entender que nem sempre as pessoas que estão à nossa volta vão ficar para sempre. Nem sempre o que temos hoje vai ser permanente para sempre. Mas nós estarmos preparados para o dia ruim, o dia da dificuldade, o dia mau, como a palavra do Senhor fala. E eu quero ler uma passagem bíblica com vocês, e hoje eu quero falar sobre a importância de nós treinarmos os nossos filhos e também de sermos treinados para essa vida madura. Amém? Olha só o que diz o livro de Efésios, capítulo 5. Nós acabamos, você que tem acesso ao nosso conteúdo no YouTube, nós tivemos um tempo falando sobre família e toda a pregação que nós estamos fazendo aqui na rádio, nós estamos gravando em um vídeo
estamos colocando no nosso canal no YouTube. Tá? Então, se você quiser rever, vai ser muito edificante para a sua vida. E nós falamos na semana passada foi a Semana da Família. Nós tratamos sobre assuntos de família. E eu li essa passagem. Essa semana também li essa passagem e hoje eu quero ler novamente essa passagem. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2 e 3. Diz assim: Vós filhos, sedes obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Sabe uma coisa que me marca muito nessa passagem? É que aqui traz uma distinção entre dois níveis de filhos. Não se trata de dois filhos, se trata de um filho em dois níveis. Note que o apóstolo Paulo, quando ele começa a ensinar sobre filhos, pais e filhos, né? Ele começa dizendo: vocês, filhos, precisam obedecer os vossos pais, porque isso é justo. Aqui ele está mostrando uma tipologia de um filho que ainda não tem maturidade para ele seguir a sua própria vida. Então ele fala assim: filho, se você quer alcançar algo em Deus, você precisa aprender a obedecer os vossos pais. Obedeça aos vossos pais, porque isso é justo. Isto mostra que esse menino, nesse nível, ele ainda não tem condições de decidir pela sua própria vida. Enquanto nós não temos condições de decidir pela nossa própria vida, decidir pela nossa existência, então nós precisamos entrar debaixo dessa cobertura do Pai e ficar ali enquanto for necessário. Se você puder rever a palavra de ontem, que eu postei no nosso canal no YouTube, você pode pesquisar lá, Editora Notícias do Reino, você vai encontrar lá o nosso conteúdo, o nosso vídeo de ontem. E eu falava sobre a importância de um pai na vida de uma pessoa. Porque o filho, mesmo sendo herdeiro de tudo, enquanto ele continua sendo imaturo, ele de nada se difere de um escravo. Ele continua sendo um servo, continua sendo um escravo. Então, amados, nós precisamos entender e viver. Entender que o pai, ele é importante para a nossa educação. E sabe, existem pais físicos, existem pais espirituais, e existe o nosso pai celestial. Existe o nosso pai físico, eu tenho um pai físico. Existe um pai espiritual, e existe um pai celestial, que é o Pai, o Senhor, o nosso Deus. E enquanto nós formos imaturos, a única coisa que nós podemos fazer e que devemos fazer é obedecer. Sabe, talvez você já esteja passando da fase da infantilidade e entrando talvez agora na fase da adolescência. E toda criança, quando ela chega na fase da adolescência, é a fase da descoberta. Então ela começa a pensar que ela sabe mais que os seus pais. Ela começa a pensar que ela entende melhor alguns assuntos que o seu pai. Só que, na verdade, o seu pai é a coluna que vai o levar à maturidade. Então, se você ainda não está você está nesse estágio, fique em silêncio. Mesmo que você entenda o que está sendo dito, mesmo que você já conheça e tenha uma compreensão, continue obedecendo, porque a palavra do Senhor diz que isso é justo. E uma coisa aqui é interessante, que no versículo 2, e nós vamos ler agora o versículo 2 de Efésios 6, diz assim: honra o teu pai
e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Interessante que para o primeiro versículo não existe promessa. É obedecer e pronto. Agora aqui no segundo versículo ele mostra um novo nível desse filho. Agora é um filho que não está mais debaixo de uma obediência ao seu pai, mas ele está debaixo a uma honra ao seu pai. E ele começa então agora a honrar o seu pai. E por ele honrar o seu pai, ele vai ter uma promessa sobre a vida dele. Esse é o primeiro mandamento com promessa: honrar o seu pai, honrar a sua mãe. E o que é honrar? Honrar é quando eu tenho a oportunidade de decidir pela minha vida. Mas os princípios que foram me ensinados no tempo da obediência são tão valiosos para mim que eu não abro mão deles. O grande problema, queridos, muitas vezes é que nós queremos seguir a nossa própria cabeça. E nós temos que vencer isso nas nossas vidas. Talvez a grande prova de que alguém seja imaturo é porque vale mais aquilo que ele pensa do que aquilo que ele carrega de princípio. Eu falei aqui nessa semana, eu vou repetir agora para deixar registrado até mesmo aqui no nosso canal no YouTube. Quando alguns anos atrás, eu não era pastor de uma igreja, eu era pastor, mas eu era auxiliar de um pastor. E eu passei por uma dificuldade no meu casamento, no meu relacionamento com a minha esposa, eu passei por uma dificuldade. E eu lembro que eu fui procurar o meu pastor para me aconselhar com ele, pedir uma opinião para ele do que eu deveria fazer. E ele falou para mim algo muito interessante. Ele falou para mim: olha, você deve se divorciar da sua esposa. Você deve deixá-la, porque vocês não combinam, eu acho que até você não ama ela de verdade, nem ela te ama. Esse foi o conselho que eu recebi do meu pastor. E naquele momento que ele falou aquilo, me pareceu ser a melhor alternativa. Mas sabe o que eu fiz? Eu fui para minha casa antes de tomar a decisão. E eu comecei a lembrar da minha convivência com os meus pais. A convivência que eu tive com os meus pais. E sabe, irmãos, eu vou dizer para você, a convivência com meus pais foi difícil. Não o conviver em si, mas a vida que eles tinham era uma vida muito difícil. Meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito. Sempre foram guerreiros, batalhadores, sempre tiveram uma vida, sabe, com muito compromisso com a família. E os anos foram passando e eu sei que eles tiveram dificuldades. Nunca demonstraram para nós dificuldades entre eles, mas eu sei que eles tiveram dificuldades. Mas sabe, eu não lembro de nenhum momento da minha vida de ter visto o meu pai ou a minha mãe esboçando um arrependimento pelo casamento deles. Nunca vi. Sabe por quê? Porque eles se amavam. E naquele momento que eu recebi aquele conselho do meu pastor e me pareceu ser algo bom para aquele momento, a alternativa mais sensata para aquele momento, aquele testemunho que eu aprendi dentro da minha casa, junto com os meus pais, foi suficiente para me manter equilibrado e dentro daquilo que eu deveria fazer, daquilo que eu deveria seguir. Amém? Então, o que é isso? Isso é honrar o que eu aprendi com os meus pais. Que eu aprendi não só pelo que eles falavam, mas pelo aquilo que eu observava na rotina familiar. Isso é honrar pai e mãe. Sabe por que o meu casamento vai dar certo? Já deu certo. Sabe por que o meu casamento ele é uma bênção? Porque eu decidi honrar meu pai e minha mãe. Minha esposa teve a mesma experiência dentro da sua casa. Os pais dela também não foram fáceis. Não foi fácil. Mas eles sempre juntos, unidos. E isso fortaleceu as nossas vidas. E hoje nós honramos os nossos pais, vencendo as nossas crises no casamento. Amém, queridos? Então, todo aquele que vencer, todo aquele
que vencer as suas crises, a Bíblia diz, olha só o que diz o versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, se você está na fase de obedecer, fique na obediência. Se você está na fase de honrar, honre o que você aprendeu durante a obediência. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Essa foi a palavra de hoje. Fique conosco. Daqui a pouquinho nós vamos ter a oração.